Olá, tudo bem com você? Eu sou a nutricionista Thalita Miranda e nesse vídeo eu vou te falar o que é índice glicêmico. Isso mesmo, você já deve ter ouvido falar para você cuidar com o índice glicêmico de determinados alimentos, porque senão sua glicose sobe, né? Mas você sabe realmente o que significa índice glicêmico? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Mas antes de tudo, já deixa a sua curtida, já se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e compartilhe aí com seus amigos, com quem você quer bem. Só assim o YouTube vai saber que esse vídeo é importante e vai distribuir para mais pessoas. Mas antes de eu explicar o que é índice glicêmico, é bem importante você entender o que é um carboidrato simples e o que é um carboidrato complexo. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de carboidratos simples. Por exemplo, a glicose, a galactose e a frutose, tá? Então, onde podemos achar esses tipos de carboidratos, né? Que são aqueles mais simples possível, se você lembra aí da aula de química lá na escola, enfim. Mas eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o mel, frutas de um modo geral, o açúcar de mesa, o leite que tem a lactose. Então, esses todos são carboidratos simples, possuem carboidratos simples. Agora, os carboidratos complexos, eles são a junção de vários carboidratos simples, tá? Então, por exemplo, a batata, o pão, a tapioca, o macarrão, o arroz, esses são carboidratos complexos, tá? Que possuem amido. Mas não se engane, não é porque um carboidrato é complexo que ele não vai ter um alto índice glicêmico, tá? Então é isso que eu queria que você entendesse, porque agora sim eu vou explicar o que é índice glicêmico. Então os cientistas fizeram uma análise para ver a velocidade em que um determinado alimento era absorvido em relação à sua glicose, ao seu carboidrato, a velocidade em que ele era absorvido. E eles utilizaram como alimento referência a glicose em si e o pão branco, tá? Feito de farinha de trigo branca. E aí eles chegaram em X valor, 70%, que é como o índice glicêmico ele é colocado, ele é expressado, né? E aí eles fizeram isso também, analisaram o índice glicêmico de vários outros alimentos em relação a esses que têm um alto índice glicêmico, tá? O pão e a glicose, eles têm ali por volta de 70 a 100% de índice glicêmico. E os outros alimentos, eles também fizeram essa análise e relacionaram. Então, aqueles alimentos que chegaram em 70%, é porque eles possuem um alto índice glicêmico, ou seja, quando ele é ingerido e é processado lá no nosso intestino, é quebrado em glicose, essa glicose vai para a nossa corrente sanguínea e aumenta bastante o índice, a glicemia no nosso sangue, tá? Agora, aqueles alimentos que quando ingerimos e ele não aumenta muito a glicose no nosso sangue, eles têm baixo índice glicêmico. Deu para entender? Então, resumindo tudo, tá? Alimentos que possuem alto índice glicêmico é aquele alimento que quando consumimos, ele aumenta bastante a nossa glicemia. Agora, aquele alimento que quando nós ingerimos e ele não aumenta muito a nossa glicemia, esse alimento tem baixo índice glicêmico. Então, agora eu vou dar exemplos de alimentos de alto índice glicêmico e alimentos de baixo índice glicêmico. Alimentos de alto índice glicêmico, como eu já dei um exemplo aqui, o pão. O pão branco, qualquer tipo de pão branco, ele possui um alto índice glicêmico e vai elevar muito a sua glicemia.
a tapioca, o macarrão, a batata inglesa, ou portuguesa, não sei como é que você chama na sua terra, e chocolate, sucos, todos esses industrializados que possuem açúcar, achocolatados, refrigerantes, tudo que tem açúcar, ele eleva bastante a sua glicemia, tá? Olha só, não são só carboidratos simples que elevam muito a sua glicemia. Porque, por exemplo, frutas como a maçã, a ameixa, o abacate, a goiaba, elas têm carboidratos simples, tá? Que é a frutose. Mas essas frutas em si, elas não elevam tanto a sua glicemia como esses outros alimentos que eu também dei o exemplo aqui, tá? Agora, exemplos de alimentos com baixo índice glicêmico são essas frutas que eu acabei de falar. Ameixa, abacate, quem aí é da região norte, o tucumã, as oleaginosas, que são as castanhas, né? E vários outros alimentos também que você pode estar consumindo que tem baixo índice glicêmico. Só lembrar, tudo que é com farinha branca tem alto índice glicêmico, certo? E aqueles alimentos que possuem mais fibras, como frutas, principalmente essas que eu falei, e também grão de trigo integral, os alimentos mais integrais, o feijão também, que possui carboidrato, mas só que possui fibra. Então, esses alimentos que possuem mais fibras, eles possuem um menor índice glicêmico, tá? Porque a fibra, ela ajuda a baixar o índice glicêmico dos alimentos, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, te peço mais uma vez que deixe o seu like e compartilhe, certinho? Tchau, pessoal, até o próximo!